Agora, Vera, como nós já destacamos aqui, em seguida a reforma vai ao Senado, onde deverá de alguma maneira dividir os holofotes com outro tema controverso, a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. Na semana passada, você escreveu, inclusive, que a indicação encareceria a reforma da Previdência. A fatura já começa a chegar de alguma maneira, Vera Magalhães? Já começa a chegar, Tiago. E se o Senado não tem grandes problemas com o texto da reforma da Previdência, não deve criar grandes atropelos, essa questão da concomitância da votação da reforma, que exige quórum constitucional, exige muitos votos, e a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, isso sim pode causar ruídos. Tem um movimento de uma parcela do Senado que, a meu ver, é minoritária, mas barulhenta, para barrar a indicação do filho do presidente. Ele acusou o golpe. Nos últimos dias tem falado muito mais nesse assunto, defendido quase diariamente a indicação do filho, inclusive com uma declaração no fim de semana de que se o Senado barrasse Eduardo Bolsonaro, ele indicaria o filho, poderia indicar como chanceler, demitindo Ernesto Araújo, e aí ele seria não mais o embaixador, mas o comandante de mais de 200 embaixadores, então mais ou menos trucando em cima do Senado. Então isso tudo cria um caldo de cultura ali em que esse assunto pode virar um caso nacional, parar ali o país, ser muito divulgado, ter muita repercussão, e isso não é produtivo para uma discussão tão técnica, tão importante quanto a da reforma da Previdência. Eu escrevi que uma coisa competindo com a outra, o preço subiria, e o preço aí é entre aspas, ninguém vai pagar mensalão, mensalinho, não é disso que se trata, mas senadores têm demandas reprimidas, ainda mais num governo que desde o início vem fazendo a propaganda de que não negociaria nas velhas bases da política. Só que está começando a negociar. Além da negociação de emendas já ter acontecido na Câmara, agora no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que vai ter um peso importante na indicação de Eduardo Bolsonaro, na concomitância dessas pautas, para diminuir a resistência das bancadas ao nome do filho do presidente, ele já vai ser contemplado com a indicação de 2 conselheiros do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E por que isso é importante? O CAD tem 7 conselheiros e 4 deles tiveram seus mandatos terminados. Então, o Conselho está praticamente sem funcionar, com muitos processos, muitas demandas represadas. Pelo CAD passam processos importantes para grandes empresas, fusões, aquisições, questões referentes a monopólio, cartel, e há ali grandes interesses econômicos colocados. Davi Alcolumbre vai indicar 2 conselheiros, já havia inclusive a indicação, uma tinha sido feita pelo ministro Sérgio Moro, outra pelo ministro Paulo Guedes. O presidente do Senado não gostou do fato de terem sido feitas indicações sem que passasse por ele, represou esses nomes no Senado, não submeteu à votação no plenário, porque eles precisam ser chancelados pelo Senado. Bolsonaro entendeu o recado, retirou os nomes e vai apresentar outros 2 ligados ao presidente do Senado. Existe, inclusive, uma disputa na base, porque o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho, gostaria de também indicar conselheiros para essas vagas. Então, há uma disputa política nos bastidores que é influenciada pela necessidade de aprovar o nome do filho para a Embaixada do Brasil em Washington, algo que o presidente elencou como uma prioridade e tem sido aí muito mais objeto das suas atenções do que a própria reforma da Previdência. Tiago. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando nesse dia de trabalho aqui na Jovem Pan. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês.